Beleza, vamos então colocar em prática, né, algumas das coisas que a gente já viu até agora. A gente já viu então como o nosso HTML serve como um marcador de estrutura, né, para o nosso layout. A gente já viu como a gente escreve classes CSS, né, e como funciona para a gente acessar um elemento dentro do nosso arquivo HTML e modificar ele. Então, vamos trabalhar um pouquinho esses dois conceitos, né, para a gente já começar a entender como a gente monta um layout, ou pelo menos uma estrutura básica do layout, tá? Vamos fazer, então, alguns exercícios, tá? Eu preparei esse layoutzinho aqui básico, já simulando uma estrutura muito comum em muitos websites, tá? Que basicamente a gente teria uma barra de topo aqui, tá? A gente tem uma box centralizada, onde seria o nosso conteúdo principal, e dentro dessa box a gente então tem mais 3 subelementos, digamos assim, e 3 botões, tá? A primeiro momento parece muito simples, mas só isso, Brunão? Mas você vai ver que é um exercício muito interessante e já vai te fazer ter uma ideia de como começar a organizar os seus layouts, tá? Ainda assim vai ser um exercício básico, tem coisas mais complexas que a gente vai ver mais pra frente, mas por hora já vai ser muito legal, ou seja, você já vai conseguir entender como montar o seu layout, tá? E a gente vai explorar também algumas propriedades CSS que são as que você vai usar bastante também nos seus projetos, beleza? Bom, esse arquivo aqui eu fiz no meu SketchUp, tá? Vou mandar os arquivos, vou deixar em anexo aqui na aula, tá? Para você fazer o download do layout. Se você não tiver o SketchUp, eu acredito que com uma simples imagem JPG mesmo, você também consegue verificar as cores aqui e tudo mais e conseguir fazer o nosso exercício, tá? Não vai ter nenhuma limitação quanto a isso também, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um arquivo novo. Deixa eu só fazer uma coisa, eu vou criar uma pasta nova, na verdade, tá? Eu vou aqui no meu desktop, vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar, você pode escolher qualquer pasta aí no seu computador, tá? Qualquer localização no seu computador. Eu estou colocando no meu desktop mesmo. Eu vou colocar exercício 01 CSS. Beleza, tá tranquilo. Agora eu vou aqui no meu Visual Studio Code e vou abrir essa pasta, tá? Eu vou fechar essa janela, vou criar uma janela nova. E aí eu vou abrir aquela pasta lá. Já vou estar dentro da pasta. Tem aqui Open Folder. Vou aqui no meu desktop. Exercício 01 CSS. Beleza. E agora eu vou criar um arquivo index.html. Lembra que eu comentei que todo arquivo index de cada pasta, o nosso navegador interpreta como se fosse o arquivo inicial a ser mostrado? Então vamos lá, vamos criar o nosso index.html. Agora você também já sabe que você precisa de um arquivo CSS, certo? Então vamos criar o nosso style.css. Beleza. E já temos os dois arquivos que a gente precisa. No nosso index aqui, deixa eu esconder aqui. No nosso index, eu vou só digitar HTML e vou clicar HTML5 aqui e a gente já vai ter esse bloco de código, tá? Espero que você também esteja usando o VS Code. Se você não estiver usando o VS Code, dá uma pausinha no vídeo e copia tudo isso aqui. Eu vou mudar o título aqui para exercício 01 CSS. Beleza, e agora a gente já pode começar a trabalhar dentro do body. Na verdade, o que a gente precisa fazer antes de começar a trabalhar dentro do body? A gente precisa linkar o nosso HTML ao nosso CSS, certo? Então vamos fazer isso. Logo abaixo do title aqui, eu vou fazer link rel, atributo rel, style sheet. E depois eu vou colocar o type, que vai ser, text/css. E por último aqui eu vou colocar o meu href, que vai ser o link para o nosso arquivo, tá? Como está na mesma pasta, vai ser só o próprio nome do arquivo, tá? Beleza. Eu preciso fechar a tag aqui, tá vendo que ficou vermelhinho aqui? É porque eu esqueci de fechar a tag link, tá? Então coloca barra, fechou, tudo certo.
Legal, agora o nosso arquivo já está linkado, a gente já pode então começar a escrever o nosso HTML, o nosso CSS e visualizar lá no nosso navegador. Eu vou abrir o arquivo e você vai ver que ele está vazio, ó, não tem nada, tá? O título está aparecendo aqui, o title, tá? Esse title aqui, mas não tem nada. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente deve fazer aqui é observar o nosso layout. Então eu tenho uma box aqui, outra centralizada, mais 3 e 3 botões, certo? Uma outra coisa que a gente precisa sempre prestar atenção é a cor nossa de background, tá? Tá vendo que tem um tom aqui de cinza? Então ele não é branco como vem padrão do nosso navegador, tá? Então vamos começar por aí. Eu particularmente gosto de começar pelo elemento que está mais fora e mais base, digamos assim, que é o nosso próprio a própria tela, né? O próprio elemento HTML, digamos assim, né? Ou o próprio body, no caso, tá? E aí, daí pra frente, então, eu vou fazendo os internos, beleza? Então vamos fazer isso. Eu vou aqui no meu style.css e vou acessar o meu elemento body, certo? Algumas pessoas fazem isso aqui, ó. HTML, vírgula, body. O que significa vírgula? Significa que tudo que tiver entre essas chaves aqui vai ser aplicada a mais de um elemento. Então eu não preciso fazer... Vamos supor que eu vou escrever aqui background, color. Eu já sei de cabeça a cor que eu escolhi lá, então vou colocar aqui, tá? F2, F4, F5, tá? É aquele tom de cinza lá do fundo, beleza? Eu não precisaria, por exemplo, fazer assim, ó, body e depois HTML, tá? Eu não preciso repetir as propriedades da minha classe CSS duas vezes, uma para cada elemento. Eu posso só acrescentar uma vírgula aqui e já fica servindo as mesmas regras para os dois elementos, tá? Poderia, por exemplo, colocar qualquer outro elemento aqui, div, e aí qualquer div do meu documento também teria essa cor, tá? Eu posso ir acrescentando quantos eu precisar, mas não é o nosso caso aqui. E como eu estava explicando, algumas pessoas colocam aqui HTML, body, tá? O HTML, ele é um arquivo que engloba tudo, tá vendo? Como os nossos elementos visuais vão sempre dentro do body, eu geralmente... Eu deixo só o body mesmo afetando aqui, sendo modificado a cor de background, tá? Se a gente atualizar agora, vamos fazer o seguinte. Vem aqui, atualizo. Percebe que já mudou a cor de fundo? Eu não sei se vocês conseguiram ver aí, mas deu uma mudadinha já, tá? Então, beleza. A gente já alterou a cor de fundo da nossa página. Legal? Próxima coisa que a gente tem no nosso layout aqui... essa barra do topo, né? Essa barra do topo e esse elemento central aqui, eu entendo que eles estão no mesmo nível, digamos assim. Então, vamos lá adicionar esses dois elementos, tá? E aí, a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho com as tags do HTML. A primeira tag que a gente vai colocar é header, tá? Para fazer a nossa barra do topo. Então, a gente tem o header. E aí a gente pode também... Eu vou fazer o seguinte, eu não vou quebrar a linha, porque a gente vai criar essas tags todas vazias, tá? Então eu não vou quebrar a linha. Eu vou deixar assim, abrindo e fechando na mesma linha, beleza? E eu vou fazer o main. Aí no nosso main, a gente tem que quebrar a linha porque ele tem 3 elementos dentro aqui, tá? Na verdade são 6, né? Mas a gente vai entender melhor daqui a pouquinho. Bom, criei então a nossa box aqui, né? E a nossa barra do topo. Vamos fazer essas duas primeiro e aí depois a gente parte para os elementos centrais. Em alguns momentos, vale a pena, depois que você já estiver bem familiarizado com as tags HTML, eu particularmente faço assim no meu dia a dia, mas aqui eu estou fazendo passo a passo com você, tá? Mas aí basicamente eu venho aqui, já vou marcando todo o meu layout de uma vez aqui no HTML e depois eu vou para o CSS e aplico todas as classes, tá? Mas aqui a gente está fazendo elemento por elemento para você entender como faz. Beleza, então vamos lá. Eu tenho então o meu header, né? Deixa eu quebrar a linha aqui, vai, só para ficar tudo organizadinho. Então tem o header e tem o main. Beleza. Então vamos lá formatar o nosso header. Como é que eu faço?
Eu vou aqui no meu SketchUp e vou verificar que cor que é essa aqui, tá? Então eu tenho 9013FE. Eu vou copiar esse código hexadecimal aqui. Você também poderia utilizar o RGB, tá? Mas no meu caso eu vou utilizar o hexadecimal. Vou voltar aqui, vou aqui no meu arquivo CSS e vou fazer o seguinte, header. E aí eu vou escrever background. Ops. Uma coisa também que é quase um padrãozinho, né, que eu sigo e outras pessoas no mundo inteiro seguem, é quando você vai começar um elemento de layout, digamos assim, geralmente você começa pela largura, tá? E aí é o seguinte, como que eu sei a largura desse elemento? Aqui para mim ele está falando 1366, beleza? Então vamos fazer o seguinte, 1366 pixels. Beleza. A altura, ele está falando para mim que são 60 pixels. Então vamos lá. Height, 60 pixels. O que mais que a gente precisa? Background color. E aí eu já copiei aqui o código hexadecimal, né? Só preciso colocar esse sinal aqui. Beleza. Qual que é a próxima coisa que a gente precisa para determinar o nosso elemento ali? A gente precisa de uma propriedade chamada display, tá? Os valores aqui para display podem variar entre display block, table, tem table cell também, que seria um elemento que fica dentro de uma box do tipo table. A gente tem também inline block. Beleza? Tem vários outros, tá vendo aqui que vai sugerindo pra gente? Vale a pena você vir aqui, ó, toda vez que você tiver dúvidas e tal, você digita aqui, ó, W3 schools e aí você põe display. Põe CSS também na frente. Ops, CC não, CSS. E aí ele já vai te dar o resultado certinho para você vir aqui e olhar as propriedades. E aí ele te fala que ó, o display ele tem none, inline, block, e aí ele vai te explicando aqui o que cada um faz, tá vendo? Olha o tanto de possibilidades que tem para o display, tá? Se você já deu uma pesquisada, já estudou por conta própria aí sozinho, na web, tentou aprender, você provavelmente ouviu falar do Flex, tá? O tal do Flexbox. A gente não vai ver por agora no início, a gente vai ver mais pra frente, beleza? Mas a gente vai cobrir Flexbox também. Mas vamos voltar aqui ao nosso exercício então. Nesse caso aqui eu vou colocar display block, tá? Beleza, então a gente tem a largura, a altura, a cor de fundo e o tipo de display que vai ser esse nosso elemento. Nunca se esqueça de colocar o display, tá? Porque alguns navegadores, se você esquece de colocar, ele coloca automático, lá ele interpreta, mas outros não e aí o seu layout fica quebrado, beleza? Bom, vamos lá então visualizar como é que tá ficando. Beleza. Logo de cara, eu consigo perceber alguns problemas. Qual que é o primeiro problema? Existe ó, uma borda aqui, tá vendo essa borda? Por que ele não ficou exatamente como está aqui no nosso layout, colado no topo e colado na lateral? Porque o nosso body ele tem uma propriedade que o próprio navegador insere nele que chama padding, tá? O que é o padding? O padding é um espacejamento. Espacejamento, existe essa palavra? Bom, não sei. É um espaço que existe, tá? Pelo lado de fora do elemento, digamos assim. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, vou te ensinar uma coisa aqui também nessa aula e a gente vai fazer muito isso aqui também, tá? Você vai clicar com o botão direito no seu navegador, de preferência o Chrome, tá? O Firefox também faz isso. O Safari eu não sei utilizar, eu já tentei e é horrível, tá? Então, se você for utilizar, utilize ou o Chrome ou o Firefox durante o nosso curso, beleza? Mas eu recomendo mais o Chrome. Então, você vai clicar com o botão direito e clicar aqui em Inspect, tá? Uma vez que você faz isso, ele vai abrir uma janela aqui e tudo. E essa janela aqui, ó, vou arrastar aqui. Ela vai mostrar toda a estrutura da nossa página aqui, os nossos elementos HTML, CSS e tudo mais.
o CSS ele mostra aqui do lado, aqui, ó, tá vendo? Styles. Se eu clicar aqui em Body, por exemplo, tá vendo que ele tá mostrando Body, Background Color, F2, F4, F5. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Isso, agora sim, acho que tá melhor para você visualizar aí, né? Vamos lá. Então, se eu clico no Body, ele me mostra aqui já a cor de background, que foi a cor que a gente inseriu aqui no nosso CSS, certo? Se eu olhar direitinho aqui no nosso Body, perceba o seguinte, a primeira coisa é que ele está colocando uma borda laranjada lá, se a gente olhar aqui, ó, na hora que eu coloco o mouse em cima aqui, body, ele está colocando uma borda laranjada, tá vendo? Essa borda laranjada é o quê? Tá vendo aqui, ó, User Agent Style, são estilos que o próprio navegador acrescenta pra gente. Então, eu estava falando que era o padding, mas eu me enganei. Ele está adicionando um margin, tá? 8 pixels de margem. E isso, o que está adicionando é o próprio navegador. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente quiser que o nosso elemento header, que está dentro do nosso body, que ele cole no topo e cole na lateral. A gente tem que fazer com que esse nosso elemento body, que é um elemento pai dele, né? Um elemento que está de fora, o elemento header e o elemento main são filhos do elemento body, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que zerar essa margem do nosso elemento body. Então, eu vou lá no meu body e vou colocar simplesmente aqui, ó, margin 0. Vou salvar e agora, quando eu atualizar, essa bordinha não vai existir mais. Beleza? Então, tudo certo por enquanto, a gente conseguiu. E aqui no nosso próprio inspetor aqui, né, de elementos, a gente vê que agora o margin 8 está colado, tá? Ele está sendo ignorado aqui pelo nosso navegador, beleza? Bom, esse diagraminha aqui, ó, é interessante também você dar uma olhada. A gente tem um elemento, tá? E aí esse elemento ele tem um padding depois vem o border e depois vem o margin, tá? Essa é a hierarquia quando a gente for adicionar esses estilos aqui, a gente vai fazer isso, é bom você saber o que vem mais perto do elemento, o que vem depois e o que vem depois. Legal. O segundo problema que a gente identifica aqui é que a nossa barra do topo não está indo até o final. Por que ela não está indo até o final? Se eu coloquei o valor correto, que está aqui, 1366. Porque é o seguinte, esse monitor que eu estou aqui, ele tem uma resolução de 1920. Ele não tem 1366. Tá? Como que a gente previne isso de acontecer? A gente faz o seguinte, ao invés de a gente colocar o valor absoluto aqui, 1366, porque eu não sei qual dispositivo, qual tela que a pessoa vai estar acessando, tá? Então, ao invés de a gente colocar o valor absoluto, a gente coloca um valor em porcentagem, tá? E aí a gente fala o quanto de largura, né, que a gente quer que esse elemento ocupa. E eu quero que ele ocupa 100% da largura total da minha janela, tá? Eu quero que ele ocupa 100% de toda a minha largura do meu browser aqui, né, do meu window aqui. Então, vou salvar aqui agora, largura 100%. Volta aqui. E agora, se eu atualizar, temos a largura 100%. Legal? Bom, então, beleza. Partindo disso aqui, eu vou dar uma aceleradinha agora. Vou fazer as coisas um pouco mais rápido, porque a gente já fez o header, né? Então, a gente tem o main, e aí o main vai ser o seguinte. Main, certo? E aí, eu tenho no main, no caso do main, eu posso sim escolher uma largura fixa de 1000 pixels, ou eu posso colocar uma porcentagem. Eu vou começar então com a largura fixa, tá? 1000 pixels. Aí eu tenho uma altura, que eu posso colocar uma altura aqui arbitrária, por enquanto, 800 pixels, tá? Eu tenho um background color, que eu sei que é branco, que eu coloquei lá. Aí o seguinte, eu tenho também uma borda arredondada, tá? Dá pra ver que a bordinha tá arredondadinha. Deixa eu dar zoom aqui. Tá arredondada. Borda arredondada, certo? E ela tá arredondada, ó, com 8 pixels aqui. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho border radius 8 pixels, tá? Tá bem aqui no canto, tá vendo? Não sei se você consegue ver, porque não tá dando muito contraste com o fundo.
eu coloquei largura de 100 pixels ao invés de 1000, por isso que ela está pequena. Vou atualizar aqui agora, que eu coloquei 1000. Beleza, essa é a nossa box, tá? Brunão, por que ela não está centralizada e por que ela está colada no topo, tá? Bom, vamos ver agora então uma propriedade que se chama margin, tá? O margin nada mais nada menos adiciona uma margem, né? Eu posso colocar, por exemplo, margin top, tá? E aí eu vou colocar 30 pixels. Se eu atualizar aqui agora, ele adicionou 30 pixels. Ele pegou esse elemento aqui, tá? A nossa box branca, e colocou uma margem de 30 pixels. Se eu inspecionar aqui, ó, a gente vai ver a margem na cor laranjada. Tá vendo aqui? Beleza. E agora, como é que eu faço agora do lado esquerdo se o nosso elemento está centralizado? Tá? Ops, o nosso elemento está centralizado na página. Bom, existe uma coisa que a gente pode fazer aqui no CSS, que é determinar que a nossa margem vai ser automática, tá? Então eu posso fazer assim, ó, margin left auto, e eu posso fazer margin, ó, se eu fizer só o margin left, deixa eu salvar aqui. Se eu fizer só o margin left, ele vai me jogar tudo para a direita, tá? Ele vai falar assim, ó, todo o meu lado esquerdo é margem e ponto. Ele vai pegar tudo que tiver do lado esquerdo até o nosso elemento encostar do lado direito, tá? E fazer se transformar numa margem, tá? Para corrigir isso, para centralizar, o que eu faço? Eu coloco também do lado direito. Margin right alto. E aí o que ele vai fazer agora? Ele vai tentar fazer a mesma coisa do lado direito e aí empurra do lado esquerdo, empurra do lado direito, o nosso elemento acaba ficando centralizado, beleza? Então é assim que a gente centraliza elementos. Muito importante também é que esse elemento precisa ter uma largura. Se ele não tiver uma largura, o nosso navegador não vai saber que esse elemento não vai conseguir fazer o cálculo para centralizar esse documento, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo aqui, ó, é o display, tá? Eu vou colocar block e aí olha só, continua centralizado, tudo certinho, belezinha, ok? Então tá, a gente tem a nossa box, tá faltando uma coisinha aqui, ó, que é o box shadow, tá? O nosso box shadow tá aqui, a propriedade dele. Ele está com a cor preta, com 15%, e aí ele tem um deslocamento no X de 4 pixels, um deslocamento no Y de 4 pixels e um blur de 8 pixels. Então vamos reproduzir isso aí, tá? Box Shadow, 4 pixels no X, 4 pixels no Y, 8 pixels de blur, e aí eu tenho o RGBA, tá? Para eu conseguir passar o alfa, né? Dá para fazer isso com hexadecimal? Também dá, mas aí eu prefiro fazer com RGBA, que fica mais fácil a leitura. Então eu sei que o preto é 0, 0, 0, e o meu alfa é porcentagem, então eu vou pôr 0,15, porque eu sei que é 15%, né? Aqui dentro do RGBA funciona assim, 0,15 é o equivalente a 15%, beleza? Em alguns casos você vai encontrar só assim, ó, 0,15, também funciona, tá? Vou salvar aqui agora e vamos lá visualizar como é que ficou. E aí a gente tem então a nossa Box Shadow, beleza? Bom, até aqui a gente fez já bastante coisa, né? A gente colocou o nosso elemento aqui, a nossa top bar. Se eu não me engano, ela também tem uma Box Shadow. Deixa eu ver aqui rapidinho. Sim, ela tem. E se eu não me engano, é exatamente a mesma coisa. 4, 4, 8. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu só vou dar um Ctrl C aqui. Vou voltar aqui no nosso header e dar um Ctrl V. Legal? Vamos visualizar aqui agora. Beleza, adicionou aqui a nossa Box Shadow também no nosso topo. Conseguiu fazer aí? Bom, espero que sim. E na próxima aula, então, a gente vai fazer esses elementos internos do nosso layout e a gente vai cobrir também algumas coisas que talvez você já esteja se perguntando nessa aula. Mas como que eu faço para ter a altura dinâmica aqui? Eu não quero ter uma altura fixa. O que vai acontecer se eu acrescentar mais boxes aqui dentro e tal? E a gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Então, valeu!